Vou deixar para falar agora sobre a conexão, porque eu não sei se vocês viram essa bomba de ontem. Essa foi muito louca. O Mark Zuckerberg finalmente admitiu que o governo Biden pressionou o Facebook. Prestem atenção nessa notícia. E agora a gente tem o próprio Mark Zuckerberg falando. E o que ele disse, né? Em uma carta enviada ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, esse é o mesmo deputado querido Jim Jordan que divulgou as decisões do Alexandre, que começou os chamados, que às vezes as pessoas chamam de Twitter Files, né, os arquivos do Twitter, mas foram as decisões do Twitter feitas pelo Alexandre, foram divulgadas por esse mesmo deputado. Então, esse deputado, Mark Zuckerberg, fez revelações sobre a pressão que a empresa sofreu por parte do governo Biden para censurar certos conteúdos relacionados à Covid e ao caso do laptop Hunter Biden. 2 casos que a gente noticiou bastante aqui, os conservadores faziam muito. Eu vou perder um segundinho aqui lendo a carta para vocês, né? Ao honorável Jim Jordan, o presidente do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Presidente Jordan, eu agradeço o interesse do comitê na moderação de conteúdo em plataformas online. Como você sabe, a Meta produziu milhares de documentos como parte da sua investigação e disponibilizou uma dúzia de funcionários para entrevistas transcritas. Ou seja, isso é o Congresso dos Estados Unidos fazendo aquela investigação que eu disse que o Brasil entrou na esteira, né? Além da nossa cooperação com a sua investigação, agradeço a oportunidade de compartilhar o que eu tirei desse processo. Há muita discussão agora sobre como o governo dos Estados Unidos interage com as empresas como Meta. Quero deixar claro que a nossa posição, eu quero deixar clara a nossa posição. As nossas plataformas não são para todos. Estamos promovendo o discurso e ajudando as pessoas a se conectarem de forma segura. Como parte disso, ouvimos regularmente de governos ao redor do mundo e outros com várias preocupações sobre o discurso público e a segurança pública. Isso inclui especificamente o Brasil, né, que é um dos mais, que a Meta tem termo de acordo, de conduta e etc, etc. Em 2021, altos funcionários do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente as nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira, e expressaram muita frustração com as nossas equipes quando nós não concordamos. Deixa eu repetir o que está sendo dito aqui. O dono da Meta, financiador do Partido Democrata, está dizendo, numa carta pública ao Congresso dos Estados Unidos, que o governo do Joe Biden, o governo da esquerda americana, pressionou repetidamente as equipes por meses para censurar conteúdo sobre a Covid-19, incluindo humor e sátira. No final, aí a diferença para o Brasil, né? Agora vai entrar a diferença no Brasil. Porque ele diz o seguinte: no final das contas, foi nossa decisão remover ou não o conteúdo. E somos donos das nossas próprias decisões, incluindo as mudanças relacionadas à Covid-19 que fizemos em nossa aplicação na esteira dessa pressão. Ou seja, eles assumem a responsabilidade. Acredito que a pressão do governo estava errada e lamento não termos sido mais francos sobre isso. Ou seja, lamenta ter escondido do público. Também acho que fizemos algumas escolhas que, com o benefício da retrospectiva e de novas informações, não faríamos hoje. Ou seja, hoje todo mundo já sabe que as bostas que a velha mídia empurrava goela abaixo, sua goela abaixo sobre a Covid-19, e que nós não podíamos sequer falar nas redes sociais contra, eram falsas. Como eu disse às nossas equipes na época, sinto fortemente que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer governo em qualquer direção. Ouviu, Moraes? Estamos prontos para reagir se algo assim acontecer novamente. Eu espero que vocês façam os mesmos no Brasil, porque no Brasil vocês estão obedecendo todas as ordens do Alexandre e quem contrariou foi o X. Será que vocês vão tomar Mark Zuckerberg? Se é que vem uma postura assim do Mark Zuckerberg? Já imaginaram Instagram, WhatsApp e Facebook saindo do Brasil?
É o que diz aqui o Mark Zuckerberg. Vou repetir. Estamos prontos para reagir se algo assim, a pressão de qualquer governo em qualquer direção, acontecer novamente. Ele continua, não é só a Covid. Em uma situação separada, o FBI nos alertou sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden e a Burisma na preparação para a eleição de 2020. Naquele outono, quando vimos uma história do The New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos essa história para verificadores de fato. Quem fez o meu curso sabe que verificadores de fato são todos dominados pela esquerda, para revisão e rebaixamos temporariamente, enquanto esperávamos por uma resposta. Desde então ficou claro que a reportagem não era desinformação russa. Em retrospecto, não deveríamos ter rebaixado, que eles querem dizer shadow ban, escondido. Lembra quando diziam para você que não existia negócio de shadow ban? Ele está admitindo na carta. Nós fizemos shadow ban da história. Shadow ban é o que eles estão fazendo aqui com o canal. É quando o canal ele para de aparecer para as pessoas da forma que apareceria um outro conteúdo. E aí vocês podem ver que tem canais de outros veículos, até de direita, mas que tem conchavos lá no STF ou em outros lugares, que não sofrem nenhuma consequência. A mim vocês não têm dúvida, né? Eu não tenho um amigo que recebe as decisões do Alexandre de antemão me protegendo. Eles dizem, mudamos nossas políticas e processos para para nos certificar de que isso não aconteça novamente. Por exemplo, nós não faremos mais shadow ban de assuntos nos Estados Unidos. Existe uma agenda global de censura. E o Mark Zuckerberg e o Alexandre de Moraes é simplesmente o mais proeminente e o mais ousado do mundo. Então o vírus é o mesmo no mundo inteiro. É o vírus da censura da esquerda. É o vírus da censura da esquerda pós-moderna, que acredita na pós-verdade, que acredita que a ordem do discurso é um mero instrumento de poder. Esse vírus é um vírus global. E esse pessoal das redes sociais, assim como a Folha de São Paulo está agora sentindo a dor da censura, e o Mark Zuckerberg está agora sentindo a dor da censura, essas pessoas são as que fomentaram que isso chegasse até aí. Eu não as isento de responsabilidade. Mas isso traz também uma oportunidade que eu diria grande nessa situação, porque nós temos, ao contrário dos Estados Unidos, onde a coisa está difusa no FBI, você vê a administração Biden, Deep State, etc., uma coisa muito enraizada. No Brasil, justamente por essa ousadia, por ter uma figura que capturou o que aconteceu, a gente tem uma figura única para bater, para derrubar. E não é que vai resolver o problema global, mas vai, como o Homero disse agora há pouco, essa é uma luta que não vai parar, mas a gente vai mandar um aviso. E esse aviso é para os tiranos do globo inteiro. E a gente vai servir de exemplo para o mundo inteiro. Que quem for tão ousado, fizer o que o Alexandre fez, vai sofrer as consequências. Mas o povo tem que fazer a sua parte. Tem que assinar o abaixo-assinado do impeachment. Tem que ir para as ruas no 7 de setembro, tem que cobrar os parlamentares, tudo que eu estou dizendo aqui.